Vamos começar então falando dos métodos contraceptivos hormonais, que são de fato os mais comuns e os que são mais utilizados mundialmente falando, né? Eles são a escolha de uma grande parte das mulheres mundo afora. As pílulas propriamente, que são os comprimidos feitos a partir de hormônios sintéticos de laboratório, elas têm aí uns 50 anos de vida, né? Mais ou menos faz mais ou menos uns 50 anos que as pílulas existem, né? E elas, de fato, foram uma revolução muito grande do ponto de vista da sexualidade feminina, porque elas alçaram as mulheres a um lugar de escolha mais pessoal relacionado à sua vida sexual e à sua capacidade de reprodutiva e ao planejamento familiar, né? Então é inegável o benefício que a pílula trouxe no sentido da libertação da mulher com relação à sua própria sexualidade, ao planejamento familiar, às escolhas, né, relacionadas a isso. Mas não são só pílulas, comprimidos de hormônio anticoncepcional que são os métodos contraceptivos hormonais. Hoje em dia a gente tem as pílulas, que podem ser pílulas com 21 dias de uso e 7 de pausa, 24 dias de uso e 4 de pausa, pílulas de uso continuado, que são cartelinhas de comprimido que vem com 28 comprimidos, até 30 comprimidos. Existe o Mirena, que é um DIU, um dispositivo intrauterino, que tem uma cápsula de hormônio na haste, ele é um hormônio sintético. Existe o anel vaginal, que é o Nuvaring, que é um anel de silicone que é introduzido na vagina e que é a base de hormônio sintético. Existe o adesivo de colar na pele, existe o Evra, que eu conheço, e que ele libera hormônios transdermicamente, mas são hormônios sintéticos produzidos em laboratório. E existe o implante, que é um pelletzinho que se introduz num microprocedimento, se introduz no subcutâneo, no braço em geral, e ele fica liberando hormônio aí por até 3 anos. O Mirena dura 5 anos, é uma liberação de hormônio controlada para 5 anos. O Implanon, que é o implantezinho, é um pellet que dura em média 3 anos. Todos eles são a base de hormônio sintético. Existem os anticoncepcionais hormonais injetáveis, que são injeções que podem ser feitas mensalmente ou trimestralmente. Todos esses que eu tô falando são métodos à base de hormônios produzidos em laboratório. Eles imitam os nossos hormônios produzidos pelo ovário e enganam o nosso corpo. O nosso cérebro, as nossas glândulas comandantes dos ovários entendem que tá tudo sob controle. É como se a gente forjasse um ciclo e não há necessidade de flutuações hormonais e de altos e baixos. Com isso, provavelmente a gente não ovula, na maior parte do tempo a gente não está ovulando quando está utilizando esses métodos. Além disso, eles tornam o muco produzido pelo cérvix, pelo colo uterino e pela vagina muito inadequados para a função por exemplo, dos espermatozoides subirem até o útero para encontrar um óvulo. Eles tornam o endométrio, que é a camada interna do útero, muito pouco favorável à anidação ou à implantação de um óvulo fertilizado, né? Mas a base da função dele é a não ovulação. A gente vai ter ciclos, então, que são não ovulatórios, e aquela menstruação que acontece quando a gente usa uma pílula que tem pausa, ela é uma menstruação de mentira, não é um sangue que foi desenvolvido, que está sendo eliminado, como eu tinha dito para vocês nos vídeos anteriores, em função de um óvulo não fecundado. É um sangue que está sendo eliminado simplesmente porque houve uma pausa na ingesta do hormônio, parou de ingerir aquele hormônio por um período e então o endométrio escama alguma coisinha. Tanto que é muito comum mulheres usuárias de anticoncepcional há bastante tempo terem uma menstruação muito escassa, é pouco sangue, é um sanguezinho mais escuro, isso é o que a gente mais vê. Algumas até param de menstruar, né? E esse bloqueio se dá em todos os níveis no corpo, né? Esse bloqueio hormonal, assim. Tanto que quando a gente dosa hormônio no sangue das mulheres usuárias de anticoncepcional, seja ele qual for, o tipo, via oral, injetável, Nuvaring, Evra de colar na pele, Mirena, Implanon, seja qual for, as dosagens hormonais elas estão super baixas, assim, é quase como se fosse um corpo menopausado, assim, por quantidade de hormônio, né?
Esses hormônios, eles estão sempre iguais, porque eu estou tomando todo dia aquela pílula, ou está sendo liberado em mim uma quantidade de hormônio mais ou menos parecida todos os dias, e eu estou sempre meio que num equilíbrio hormonal, né? Isso faz com que eu não tenha todas essas mudanças e alterações das fases do ciclo menstrual que a gente vinha falando nos vídeos anteriores, certo? Então, muitas mulheres têm diversos efeitos colaterais, efeitos adversos desses hormônios. São todas as que têm? Não são todas, mas existem muitas queixas relacionadas a esse tipo de hormônio no corpo das mulheres, como inchaço e dolorimento nas mamas, como diminuição da libido, como mais celulite em função do fato de que a nossa circulação sanguínea fica pior. Esses hormônios pioram a circulação, então algumas mulheres percebem varizes nas pernas, né? Essas microvascularização nas pernas perceptíveis, algumas com algum cansaço nas pernas, inchaço nas pernas, celulite, consequentemente, porque é uma questão circulatória, né? Então, a diminuição da libido que eu falei, diminuição da lubrificação vaginal, porque existe essa alteração na produção de muco cervical, ele fica um muco mais espesso, em geral, então tem menos muco e tem menos lubrificação. É comum as mulheres usuárias há muito tempo dizerem que a calcinha nem suja, não tem essa variação do muco cervical mensal, né? Bom, e existem várias contraindicações para o uso desses hormônios sintéticos. Tem mulheres que não devem utilizar. Então, mulheres que têm doenças mais graves de fígado, porque ele é um remédio metabolizado primordialmente no fígado. Então, mulheres que têm problemas mais sérios de fígado, mulheres que têm problemas circulatórios já prévios, já têm alguma doença circulatória, não deveriam usar. Mulheres que já tiveram câncer de mama, por exemplo, não deveriam utilizar, ou câncer de útero, essas não deveriam realmente utilizar. Porque fumantes não deveriam utilizar de forma nenhuma, porque quando a gente fala de um tipo de medicamento que já causa como efeito colateral uma piora da circulação, por exemplo, se eu já tenho em mim deficiência circulatória, imagina somar com algo que eu tô colocando exogenamente de fora para dentro do meu corpo todos os dias, as chances de eu ter um evento tromboembólico, como uma embolia numa veia na perna, ou uma embolia pulmonar, ou até um AVC, eventos graves circulatórios, é muito maior. Então, é preciso sempre entender o histórico de cada mulher, bem entendido, e é preciso dar informações para que as mulheres possam fazer uma escolha consciente a respeito desses métodos. Eu não sou contra o uso de método hormonal, apenas eu acho que eles têm uma indicação para algumas mulheres, mas isso tem que ser uma escolha compartilhada. A pessoa que escolhe usar um método hormonal precisa entender o que está acontecendo, precisa entender essa escolha que ela está fazendo sobre todos os aspectos, que vão haver eventos físicos, sintomas físicos, que a gente pode minimizar através de várias ações que podem ser feitas, mas saber, ter consciência disso, fazer uma escolha consciente é sempre melhor. E que existem grupos de pessoas que não devem usar esse tipo de medicamento. E também eu sempre falo para as minhas pacientes que a partir dos 40, 45 anos, eu não indico mais o uso de hormônio sintético, porque daí os riscos começam a se somar com os riscos relacionados à idade. Então aí eu já acho que a gente começa a chegar num terreno que é muito arenoso, e eu realmente contraindico para as minhas pacientes que têm mais de 40 anos o uso de hormônio sintético. Não acho uma boa, não acho uma escolha interessante, assim, começa a agregar muito efeito daí. Sempre é importante lembrar que método contraceptivo hormonal, seja qual for ele desses que eu tô citando aqui, eles não previnem contra as infecções sexualmente transmissíveis. Então, não há prevenção alguma contra infecção sexualmente transmissível a partir do uso de nenhum desses métodos com hormônio sintético que eu citei aqui. Pílula, Mirena, implante, que é o Implanon, Evra, que é o adesivo, anticoncepcional hormonal injetável. Não há prevenção de infecção sexualmente transmissível, ok? Então, esses são os métodos contraceptivos hormonais. Ficaram com dúvida? Coloquem nos comentários e vamos ir sanando as dúvidas que surgirem, tá bom?